Olá pessoal, tô chegando e vamos falar dos ministros que tinham uma reunião, né? Tinham que comparecer, foram convidados, né? A comparecer no Senado para um debate sobre ativismo judicial e resolveram não botar as caras lá. E isso não pegou bem para os ministros do STF. E a gente sabe por que eles não apareceram, né? Bom, 6 de julho de 2022, né? Hoje, bom, fica até o finalzinho que a gente sempre lê alguns comentários e um pode ser o seu. Senadores se sentiram humilhados por falta de ministros do STF em sessão para tratar de ativismo judicial e já trabalham para convocação compulsória. Em outras palavras, se não vem por bem, vem por mal. Se você não é inscrito no canal, se inscreve agora mesmo, ativa o sininho das notificações e marque a opção receber todos os vídeos. Comenta, compartilha, deixa aí o seu like. Na descrição do vídeo tem chave Pix, tem conta bancária. Tem o nome da galera que colabora com a gente, seja você também um patrocinador. As nossas lives são todos os sábados às 21 horas e aqui o seu comentário faz a live, hein? Senadores, membros da Comissão de Transparência, Fiscalização e Controle do Senado ficaram irritados com a ausência sem explicações de ministros do Supremo Tribunal Federal, STF, convidados para uma audiência pública no colegiado na tarde desta terça-feira, 5. Conforme informado por uma fonte do Terra Brasil Notícias, o Senado já estuda uma forma de realizar uma convocação dos membros da corte para que eles não possam rejeitar. Bom, quer dizer, todo mundo tem que comparecer, né? Mas os ministros do STF são os únicos bonitinhos da Fanta que não, né? Os reis da cocada preta que não pode aparecer, né? Os integrantes da comissão haviam convidado os ministros do STF, Luiz Roberto Barroso e Alexandre de Moraes. E isso explica por que não apareceram. Já pensou? Esses dois iam ter muita coisa para explicar. Alexandre de Moraes para debater o ativismo judicial e o princípio de separação de poderes. O ministro João Otávio Noronha, do STJ, também foi convidado e não compareceu. Bom, outro convidado que não compareceu à audiência pública foi o ex-ministro do Supremo José Francisco Rezec. O ex-magistrado, porém, enviou uma carta lida pelo presidente da comissão, senador Regolfi, deixa eu ver aqui, explicando que não seria conveniente para a amplitude do debate um ex-ministro da corte falar sobre o tema. Né? E aí finaliza aqui a matéria. Então, vejam só, né? Moraes e Barroso, que eram ali, vamos dizer assim, os pivôs de toda a ação, não compareceram, né, a esse convite no Senado. Agora, você vê que coisa interessante, né? Quando se convida um ministro, por exemplo, o da Justiça, da Saúde, né? Quando esses caras não vão, a imprensa cai de pau em cima, a imprensa critica, né? Paulo Guedes, esses dias agora, teve uma convocação lá no Senado, né, para comparecer lá à Câmara, né? E aí teve de última hora, ele teve uma reunião com a OCDE, e aí ele teve que ir para essa reunião com a OCDE, e aí nós vimos aí muitos jornais, eu vi no UOL, por exemplo, metendo sabugo no Paulo Guedes. Depois o Lira foi lá e desobrigou, né, o Paulo Guedes da questão. Mas foram lá e meteram a madeira no Paulo Guedes. Quer dizer, o cara tá trabalhando, né, em prol do país, é uma reunião muito importante. Quer dizer, você acha que Paulo Guedes ia dar mais prioridade para uma reunião com um bando de deputados que só quer encher linguiça, ia deixar de lado uma reunião com a OCDE que colocaria o Brasil entre os mais tops do mundo? Obviamente a prioridade é a OCDE, né, que traz algum benefício para o país. Reunião com a Câmara, a gente sabia muito bem que era para encher linguiça e blá 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 e se aproveitarem ali para tentarem achar alguma coisa para criticarem Bolsonaro, que a ideia ali não era resolver nada com o Paulo Guedes. Mas enfim, e aí a gente vê agora os ministros do STF e eu tô procurando ver se aparece alguma coisa da imprensa marronzinha, né, falando sobre
a falta deles, né? E aí o interessante, gente, é que qual é o assunto? Ativismo judicial, interferência dos poderes, limites dos poderes, até um pode ir até um... Quer dizer, é um assunto que para Barroso e Moraes não é conveniente, porque ambos já mostraram claramente que eles atropelam todos os limites. Por exemplo, o regimento e a Constituição, o regimento do STF e a Constituição do STF diz o seguinte, que nenhum ministro pode se envolver em causas políticas. Mas o voto impresso, Barroso se reuniu com líderes partidários para discutir o assunto. Quer dizer, o papel do TSE e do STF não é criar leis, é fazê-las cumprir quando elas são criadas. Mas nesse caso eles fizeram um ativismo político. Quando o Barroso ele obriga o Senado quando ele obriga o Senado a, como é que se diz, a abrir a CPI da Covid-19, ele ali, literalmente, ele atropelou, porque não existe nenhuma imposição no regimento, nem na Constituição, que obrigue, que force o presidente da casa a abrir uma CPI ou um pedido de impeachment, ou qualquer coisa desse tipo. Ele abre quando ele bem entender, na hora que ele bem entender. É regra. Mas eles atropelaram. E por aí vai, aí temos o grande problema do inquérito das fake news, dos atos antidemocráticos, que esse tem sido um dos maiores ativismos judiciais do nosso país, né? E é claro, tem as ações de Randolph, outras do PT, outras de outros partidos que perderam, né, dentro da Câmara, dentro do Senado, e aí tiveram que recorrer aos colegas do Supremo para que eles interferissem no bom andamento das coisas. E aí fica difícil para essa turma aqui explicar essas e muitas outras coisas. Então dá para a gente entender o porquê que eles não compareceram. Agora, isso mostra mais uma vez, mostra duas coisas. Primeiro, que o Supremo se acha acima de tudo e de todos, intocáveis. Segundo, denota que o Supremo sabe que o que está fazendo está errado. Porque se tivesse certo, Moraes e Barroso teria descido para conversar no Senado, né? Estranhamente, ninguém aparece, né? Enfim. Bom, gente, e aí os senadores agora estão trabalhando com o objetivo de convocação. Convocação é diferente do convite, né? Convocação, os ministros são obrigados a comparecer. E aí vamos aguardar para ver. Provavelmente isso vai ficar lá para agosto ou mais para frente um pouquinho, já que agora, dia 13 por aí, entra-se o recesso no Senado. Aguardemos para ver cenas do próximo capítulo. O botão valeu demais aqui se você gostou desse vídeo, né? Vamos aos comentários aqui, ver que o pessoal tá nos bastidores. Manuel Gomes, deixa eu ver... Manuel Gomes, ele escreveu aqui, Manuel Gomes de Amorim, de Catalão, Bolsonaro 22, primeiro turno, Catalão, tá aqui. Manuel Gomes, um abraço, meu irmão, valeu pela participação aí, ligadinho aqui com a gente. Glaze gera crise dentro do PT e Lula começa a ter problemas com a presidente do partido, tá aí, né? Deixa eu ver, vamos continuando aqui, próximo... Silvio Luz dos Santos Linhares, ele colocou aqui uns emojis, né? Ele escreveu só asco aqui, né? E um emojizinho, tá certo. Desembargadora devolve o mandato de vereador petista que invadiu a igreja e xingou fiéis. Bom... Tá aí, gente, daqui a pouco voltamos com mais informações. Comenta aí que o próximo pode ser o seu. Um abraço, fui!